Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do ADPOLcast do ano de 2023. E para inaugurar a segunda temporada do nosso programa, nós temos o imenso prazer de receber o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Dr. Ulisses Gabriel. Natural de Turvo, nosso ilustre convidado tomou posse na Polícia Civil de Santa Catarina no ano de 2007. E desde então, vem desempenhando um trabalho elogiável, com grande identificação na região sul do estado de Santa Catarina, atuando como delegado de polícia nos municípios de Araranguá, Criciúma, Orleans, Tubarão e Uruçanga. Traz também passagens importantes pela Acadepol, onde também lecionou, e pela Corregedoria da Polícia Civil de Santa Catarina. Não podemos esquecer também da sua bem-sucedida pela passagem na ADPOL Santa Catarina, na nossa prezada e querida associação, onde foi presidente nos anos de 2015 a 2018, com um trabalho moderno e inovador, com um enorme reconhecimento pelos seus pares. E em 10 de janeiro do ano de 2023, ele assumiu a Delegacia Geral da Polícia Civil de Santa Catarina, com uma série de desafios pela frente. Dr. Ulisses, seja muito bem-vindo ao ADPOLcast. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos assistem aqui no ADPOLcast. ADPOLcast, um papo sobre segurança pública. O ADPOLcast é um programa da Associação dos Delegados de Polícia de Santa Catarina, disponível nas plataformas do Spotify e do YouTube, e também no site da ADPOL SC, através do endereço www.adpolsc.org.br. Dr. Ulisses se tornou, faz poucas semanas, o nosso novo delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Muitos nos ouvem no país como um todo, então é sempre importante fazer essa observação. Doutor Ulisses, inicialmente, o senhor, no fundo do seu coração, o senhor tinha o sonho de ser um delegado-geral um dia? Então, eu nasci numa cidade pequena, no sul de Santa Catarina, chamada Turvo, e por uma obra do destino aliada a um desejo de combater o crime, eu resolvi buscar uma formação em Direito. E quando terminei a formação em Direito, eu acabei pautando a minha ideia inicial em ser juiz de Direito. Esse era um objetivo. Só que naquele momento eram necessários 3 anos de prática jurídica para se tornar juiz, isso no ano de 2005. E diante dessa circunstância, a minha mãe disse que teria um concurso para delegado. Eu trabalhava no Fórum da Comarca. Foi a mãe que alertou. Isso mesmo. Havia Que inusitado. no Diário Catarinense. Eu trabalhava no Fórum da Comarca. E naquela oportunidade, pouco tempo antes, nós passamos a ter novos delegados na região, dentre os quais o delegado Diego Diaro, o delegado Rodrigo Schneider e a delegada Eliane, que acabaram dando uma dinâmica interessante para a Polícia Civil no Sul, com trabalhos extremamente qualificados, portarias bem feitas, relatórios bem estruturados e investigações que estavam dando muito resultado. Diante dessa circunstância, então, acabei prestando o concurso e sendo aprovado. Em sendo aprovado, logo depois, no ano seguinte, acabei sendo nomeado delegado de Polícia Civil aqui em Santa Catarina e comecei a exercer a profissão. E a primeira delegacia na qual eu trabalhei foi a Delegacia de Polícia da Criança, Adolescente e Proteção à Mulher e ao Idoso de Criciúma. E a partir daí eu me apaixonei pela profissão e vi que aquela minha ânsia de combater o crime como juiz, ela poderia ser mais bem empregada se eu atuasse como delegado de Polícia Civil, porque eu vislumbrava e poderia trabalhar com os problemas na prática, ali na Delegacia de Polícia, e historicamente
A minha mãe teve um problema de violência doméstica em casa, meu pai tinha um problema de alcoolismo e graças a Deus hoje não tem mais. E diante dessa situação eu sempre quis atuar numa função que pudesse fazer com que vítimas de injustiças, vítimas de sofrimento, pudessem ter cessada qualquer espécie de agressão. E aí iniciei então a minha carreira, passei por diversos municípios do sul de Santa Catarina, começando por Criciúma, depois Orleans, na sequência acabei atuando na cidade de Araranguá, voltei para a cidade de Criciúma, depois de Criciúma fui promovido para delegado em transinicial para Orleans, onde eu havia trabalhado como delegado substituto. E na oportunidade, algum tempo depois, já em 2014, virei delegado regional em Tubarão. E nessa condição, conheci então a região de Tubarão, já conhecia a de Araranguá por ter trabalhado, já conhecia a de Criciúma e tive a oportunidade de conhecer a realidade de Tubarão, que congrega aí na Delegacia Regional 14 municípios. Depois disso, voltei a atuar em Criciúma, na Delegacia de Homicídios, e acabei sendo candidato a presidente da DEPOL e me elegi. E nessa condição, exerci paralelamente a função de presidente da DEPOL, como coordenador pedagógico da Academia de Polícia Civil de Santa Catarina, aqui na capital do estado. Depois passei a atuar por um período, ainda que curto, na Corregedoria Sul da Polícia Civil de Santa Catarina. E ao término da minha gestão na DEPOL, retornei para a minha delegacia, que era a Delegacia de Orleans, que já havia sido elevada para a entrância final. E na entrância final, então, passei a atuar naquela cidade. Passado mais algum tempo, resolvi enfrentar um novo desafio, que foi na cidade de Uruçanga. É uma comarca aí que congrega 3 municípios, Cocal do Sul, Morro da Fumaça e Uruçanga. E nessa condição, acabei, no final do ano de 2022, sendo promovido para delegado de trânsito especial, exatamente na delegacia onde eu comecei a minha carreira, que foi a Delegacia de Polícia da Criança, Adolescente e Proteção à Mulher e ao Idoso de Criciúma. E aí acabou surgindo a oportunidade de ser delegado geral da Polícia Civil de Santa Catarina. E voltando à tua pergunta inicial, lá no ano de 2014 eu tive um sonho de ser delegado geral da Polícia Civil de Santa Catarina para o ano de 2015, só que foi uma coisa que acabou não acontecendo. E naquele momento eu até me senti frustrado em razão de algumas situações e em determinado momento, quanto eu menos esperava, e já não era mais o meu anseio assumir essa função, porque havia sido presidente da Associação dos Delegados e de certa forma me ausentado de casa em algumas oportunidades, em especial porque a nossa filha, a minha, da Taína Maria Eduarda, ela tem só 5 anos, e isso havia implicado, principalmente lá em 2017, quando ela nasceu, em uma certa ausência na condição de presidente da DEPOL. E aí então queria continuar a minha carreira como delegado de polícia de comarca, onde praticamente passei a minha vida inteira, seja em Criciúma, seja em Araranguá, ou Orleans, Uruçanga. Foram grandes momentos da minha vida como delegado de comarca, mesmo atuando um certo tempo na academia e outro certo tempo na corregedoria, ou numa função de gestão lá em 2014, há 9, 10 anos atrás. Eu sempre gostei da atividade de delegacia de polícia e acabou surgindo essa oportunidade. E conversei com a Taíne e vi que poderia ser uma oportunidade de tentar fazer alguma diferença em prol da Polícia Civil de Santa Catarina, porque as nossas carreiras, elas já são bem claras, porque são carreiras policiais civis. Então a gente é policial civil, estou no cargo de delegado e assumindo a função de delegado geral, mas voltarei para a delegacia de polícia. Então eu pensei que eu poderia colaborar de alguma forma na condição de delegado geral para todos nós juntos, tanto o delegado geral quanto o responsável pela menor delegacia ou pelo menor município de Santa Catarina, pudéssemos juntos
construir uma polícia melhor e evoluindo cada vez mais a nossa qualidade do trabalho prestado, para que, quando retornar para a delegacia de polícia, eu possa ter auxiliado com colocação de alguns tijolos na construção de uma polícia civil cada vez mais eficiente, cada vez mais atuante. Então, surgiu essa oportunidade, assumi a responsabilidade a convite do governador Jorginho Melo, que confiou em mim a gestão de uma polícia importantíssima, que é a Polícia Civil de Santa Catarina, uma polícia que é referência nacional já, uma polícia que realiza grandes investigações, mas ao mesmo tempo busca atender de forma qualitativa as pessoas que procuram as delegacias. Doutor Ulisses, aquele Ulisses lá de 2014, com aquele sonho, que eu acho que aquele sonho aconteceu lá atrás, e por obra do destino não aconteceu. Hoje ele estaria, ou aquele fato não ter acontecido lá, te referendou para estar hoje nessa função de delegado geral? Isso fica claro para o doutor Ulisses? Sim, fica bem claro que tudo tem o seu tempo? Tudo tem o seu tempo e os caminhos vão levando para os momentos ideais. Creio que a minha evolução enquanto pessoa, depois de ter sido pai da Maria Eduarda, ou ter um cachorro chamado Marley, um Beagle, e passado, que é bem arteiro, passado por diversas delegacias, por diversas experiências, sofrido na pele muitas situações, fazem com que a gente evolua e tenha mais responsabilidade na condução do cargo. Acho que todo esse momento pelo qual eu passei nos últimos anos me deram uma condição de ser mais paciente. E eu acho que essa condução de ser mais paciente, ouvir mais as pessoas, respeitá-las como elas têm que ser respeitadas, foram importantes, porque acabo valorizando muitos dos momentos da minha vida que nesse momento agora acabam refletindo na gestão. Então acho que é de suma importância a condição de ter uma certa experiência. Eu não vou dizer que eu tenho uma grande experiência, mas ter uma certa experiência de vida, ela ajuda a pessoa a tomar decisões mais equilibradas. E eu acho que o cargo de delegado geral, ele precisa de decisões estritamente equilibradas, mas também precisa ouvir as pessoas. Tanto que quando a gente está buscando a construção do planejamento estratégico da Polícia Civil, o grande objetivo será ouvir todos os policiais civis de Santa Catarina. E nós estamos nas regiões buscando aí ouvir também os policiais civis, os seus anseios, saindo aqui da capital, passando a ponte, como pediu o governador Jorginho, para irmos no interior e estarmos presentes, porque não é só aqui que se faz gestão e polícia. A Polícia Civil de Santa Catarina, ela tem aí aproximadamente 500 unidades, está presente em 295 municípios, tem 3.350 policiais civis, fora contratados, estagiários e terceirizados, sem contar o grande número de prédios. Para se ter uma ideia, a Polícia Civil é a instituição que, depois da educação, tem mais prédios em Santa Catarina. Então, nós temos aí mais de 300 prédios que precisam de manutenção, quase 2.000 viaturas e todo um conjunto de situações que se precisa olhar em loco e ver as dificuldades pelas quais os policiais passam, às vezes com uma delegacia chovendo dentro, com uma delegacia com problema na fossa ou no esgotamento sanitário. E isso também se dará por intermédio do clima organizacional, que será feito no nosso estado aí por intermédio de policiais e também psicólogos policiais. Nós que somos a Polícia Civil, que tem nos seus quadros a figura do psicólogo policial. E estamos trabalhando já lá nas pontas para justamente fazer esse grande diagnóstico da nossa polícia. Exatamente. E só falando sobre o clima organizacional,
que nós procuramos? A gente busca fazer uma integração entre o endomarketing ou a saúde ocupacional, a valorização policial e os demais setores do desenvolvimento de pessoas, ou do RH, ou da gestão de pessoas, com a Corregedoria da Polícia Civil, para que nós possamos identificar, através da gestão de pessoas, problemas organizacionais que refletem diretamente na Corregedoria da Polícia Civil. Então, nós estamos fazendo um movimento transversal agora. O delegado Henrique Muxfeld, que estava atuando na Corregedoria, já tinha sido delegado regional, já havia atuado em comarca, ele veio para a gestão de pessoas, e a delegada Ana Silvia vai para a Corregedoria da Polícia Civil, com o intuito de nós buscarmos essa interlocução e termos uma corregedoria de caráter mais orientativa, preventiva e menos punitiva. Esse não é o objetivo. Nós muitas vezes vemos que o clima organizacional implica muito em conflitos, e esses conflitos sejam em problemas na corregedoria, em sindicâncias e processos administrativos, o que não precisaria acontecer se nós tivéssemos ou se buscarmos cada vez mais essa integração e o clima organizacional for resolvido no âmbito da gestão de pessoas. Perfeito. E já dentro dessa dinâmica, considerando que nós estamos falando bem de forma umbilical sobre questões internas da Polícia Civil, o doutor Ulisses, já no início do anúncio do seu nome, deixou muito evidente, inclusive para o público externo, os pilares da gestão. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses 3 pilares de atuação da Polícia Civil, que, obviamente, tem um reflexo muito grande na vida de cada policial civil. Exatamente. O que nós identificamos? Que não adianta nós nomearmos policiais civis se não tivermos recursos para gasolina, qualificação, munição, compra de computador, compra de armas. Então, a movimentação de pessoas e a nomeação de pessoas implica em um aumento de despesas. Mas também não adianta eu ter recurso, comprar equipamentos de alta tecnologia se eu não tenho pessoas para operar. Então, a situação de efetivo e orçamento andam juntas e tem que estar equilibradas. Então, 2 pilares que sustentam a Polícia Civil de Santa Catarina são o efetivo, para que todas as delegacias do Estado possam ter policiais civis, sejam eles agentes, escrivães, psicólogos e delegados, e um orçamento. Só que nós vislumbramos que dentro dessa questão do clima organizacional ocorreu uma desmotivação muito grande por parte de uma grande massa de policiais civis em Santa Catarina, que com a reforma da Previdência, que foi realizada no governo anterior, a Polícia Civil acabou sendo relegada a um segundo plano, diferentemente da situação envolvendo a Polícia Militar, que manteve um status de polícia não com benefícios, mas com um direito de uma aposentadoria diferenciada, porque um policial que se vê obrigado a trabalhar até os 65 anos de idade, ele não tem mais a condição física para prender um jovem de 17, 18 anos. Aí eles dizem, algumas pessoas que defendem a reforma para a Polícia Civil, mas coloca esse policial no administrativo. Só que nós tivemos quase 2.000 policiais que entraram na Polícia Civil a partir de 2004. Então, nós teremos aí, daqui a 20 anos ainda, esses mesmos policiais trabalhando. Então, não teria como nós colocarmos todos os policiais civis em cargos administrativos. Essa é a ideia da constante inserção de policiais no quadro, que, sendo mais jovens, têm essa condição de aliar a experiência com a juventude e dar um retorno para a população. Então, o que eu vislumbro que essa reforma da Previdência, que obrigou um policial civil a trabalhar até os 65 anos, equiparado a um cidadão que fica num escritório exclusivamente, que não tem plantões, que não acorda às 3 horas da manhã para ir para uma operação policial,
que não troca tiros com criminosos, não tem comparação essas duas funções. Não que eu menospreze as funções administrativas do Estado, mas o estresse decorrente da atividade policial implica numa expectativa de vida muito menor, e isso é provado cientificamente. Então, essa reforma da Previdência do governo anterior causou um grande prejuízo motivacional dentro da nossa força policial. E é um outro tripé de sustentação da Polícia Civil, porque a motivação é necessária para que nós possamos ter um resultado eficiente no combate ao crime. Então, um número ideal de policiais, um orçamento ideal e uma minoração dos efeitos da reforma da Previdência serão a sustentação da Polícia Civil para os próximos 210 anos, porque a Polícia Civil de Santa Catarina tem 210 anos, tem que ser reconhecida por isso, valorizada por aqueles que, como eu sempre digo, a facão, foice, machado, picareta abriram as primeiras picadas da Polícia Civil, andavam a cavalo e com uma tonfa, né? Nem arma eles tinham, e depois passaram a ter revólver, máquina de escrever, e a polícia foi evoluindo. Então a gente tem que reconhecer o trabalho dessas pessoas e fazer com que aqueles que estão sejam valorizados, para que no futuro os filhos, netos, bisnetos possam ter orgulho de terem tido pais, avós, bisavós policiais civis em Santa Catarina. Então esse é um tripé de sustentação. É para isso que eu me dedicarei os dias em que estiver à frente da Delegacia Geral da Polícia Civil, buscando construir a polícia com cada policial civil de Santa Catarina. A questão da Previdência foi uma grande luta da ADEPOL, e talvez nunca se tenha feito a segurança pública civil aqui do nosso estado, um movimento de tamanha proporção. A ADEPOL se engajou muito nessa dinâmica, considerando que, aí eu trago aqui para reflexão novamente, que a maioria dos estados reconheceu as suas polícias civis. Exatamente. Isso, reconheceu, fez uma transição razoável, pois era o discurso e o diálogo que nós fazíamos com todos os atores envolvidos naquela negociação, em que não era um benefício, que era uma medida de justiça para equilibrar tanto as contas públicas, mas sim, porque nós não somos, dentro da estrutura do Estado, justamente servidores administrativos. Somos nós que trazemos a segurança pública do nosso Estado. Exatamente. Eu não estou aqui para criticar a gestão e o governador anterior, que esteve à frente de Santa Catarina pelos 4 anos, porque eu acho que ficar olhando pelo retrovisor não resolve as coisas, mas é importante nós pautarmos algumas questões. A primeira foi a reforma da Previdência, altamente impactante na nossa vida policial civil. A segunda foi a ausência de concursos públicos. Nós tivemos o último concurso para psicólogo policial em 2010, o último concurso para delegado de polícia em 2014. Estamos indo para 9 anos sem um concurso público. E o último concurso para investigador geral, aos agentes, o agente e escrivão de polícia, nós tivemos aí em 2017. Então, estamos indo para o 6º ano sem concurso. E isso, além de ter desmotivado o policial civil com a reforma da Previdência, há uma desmotivação porque muitas vezes o cidadão tem que trabalhar muito, 10, 12, 14 horas por dia, porque se ele não trabalhar, ele é o único policial da delegacia. Então a falta de efetivo prejudica também a gestão. E a questão orçamentária também, nós tivemos aí uma tomada de um balão no final do ano, retiraram uns valores de recursos, a Fazenda acabou retirando cerca de 2 milhões de reais do nosso orçamento, que já é pequeno, e isso também causou um impacto financeiro. Então é importante nós pautarmos esses problemas, não vou me ficar reclamando de situações e arrumar justificativa nas gestões passadas do governador. Eu não falo da Polícia Civil, porque a gestão da Polícia Civil foi responsável por um grande trabalho dentro da gestão. Então, os delegados gerais que me antecederam, tanto o delegado Marcos Ghisoni, quanto o delegado Akira e o delegado Paulo Queires, buscaram se dedicar aí muito para fazer uma polícia civil cada vez melhor, mas sem o apoio do governo do estado de Santa Catarina, isso
causou um impacto muito ruim na Polícia Civil de Santa Catarina. E nessa dinâmica, eu digo que nós, obviamente, precisamos olhar para frente, mas o retrovisor é importante, como a história, para que nós expliquemos o que aconteceu e o que sofremos, para que possamos agora trabalhar estrategicamente as nossas demandas. E falando de planejamento estratégico, então, sabemos que nessa semana está acontecendo um curso de alta gestão para os gestores principais da Polícia Civil de Santa Catarina. Eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre essa dinâmica que já vem da última gestão, com o novo curso de liderança e gestão para delegados, mas agora da alta cúpula. Exatamente. Um dos meus objetivos sempre foi a colocação no papel de planejamento. Foi assim na ADEPOL e está sendo assim na ADEPOL em continuidade a um trabalho que começou com o delegado Paulo Queires na construção de um planejamento estratégico escrito em 2019 para vigorar até o ano de 2022. Então nós analisamos esse planejamento, o delegado Gustavo Madeira, que era gerente de planejamento da Polícia Civil, tem uma apresentação desse projeto juntamente com o agente Fernando e para verificar o que foi concretizado, o que não foi possível concretizar e quais os motivos que não levaram à concretização desses objetivos que foram pré-estabelecidos. E agora, então, nós tivemos uma reunião com a gerência de planejamento, com a consultoria que nos auxilia na construção do planejamento estratégico, para traçarmos as balizas para um planejamento estratégico de longo prazo, de 12 anos. É claro que as coisas mudam muito em 12 anos. A pandemia foi um exemplo disso. Mas nós queremos traçar não só uma missão, visão e os valores da Polícia Civil, que já está na nossa cadeia de valor, mas estabelecermos metas para os próximos 12 anos. E as pessoas me perguntam por que 12 anos e não 10? Porque 12 anos exatamente são 3 gestões de governo, né? Cada gestão é de 4 anos, então a gente faz com 3 gestões exatamente para conseguirmos olhar lá na frente. E nessa construção do planejamento estratégico, nós traremos todos os policiais civis de Santa Catarina para a participação, porque todos devem se sentir participantes e ter esse sentimento de pertencimento, porque eu afirmo que daqui a um pouco tu pode ser a delegada geral, viu? Se tu participa da construção desse projeto, tu deu as tuas ideias, tu vai querer que ele se concretize. E não fica essa questão quebrada de quando ocorre a mudança de um delegado geral, se esquece os projetos anteriores e não se faz projeto de Estado, mas projeto de governo simplesmente. Então a ideia é que tenha uma perenidade e a construção passo a passo de um planejamento para chegarmos no futuro e termos uma Polícia Civil que não é apenas referência nacional, mas referência mundial. A gente vê nos filmes falando sobre o FBI, CSI, mas nós sabemos que nós temos essa capacidade também de ser uma instituição referência em nível mundial. E a gente pretende buscar isso. E aí dividindo esse planejamento estratégico em planos bianuais, para que a cada 2 anos nós possamos ir concretizando cada um dos objetivos que estão traçados nesse planejamento. Todos, como eu disse, construindo juntos, todas as diretorias, todas as delegacias regionais, todas as delegacias de comarca, delegacias de polícia especializadas, delegacias de polícia municipal, para que esse projeto seja de fato grandioso e executado e executável. Então, o que nós fizemos no primeiro momento? Uma reunião de todos os gestores da Polícia Civil e um curso de capacitação para eles. Desde o delegado geral adjunto, os diretores de polícia, que são 8, junto com o corregedor, a situação envolvendo as gerências da Polícia Civil e os cargos de diretor e delegado geral são privativos de delegado de polícia, mas de gerentes não, e nós temos nos cargos de gerente várias carreiras ali atuando e também coordenadores de outras carreiras. Esses grupos e essas pessoas, nessa primeira reunião de 30, 35 pessoas, vai buscar se capacitar
para cada vez mais melhorar a gestão da Polícia Civil, e depois teremos para os delegados regionais, que são como se fossem os nossos gerentes locais da Polícia Civil de Santa Catarina, onde nós vamos buscar capacitá-los para gerir da melhor forma possível, sempre planejando, sempre concentrando esforços e sempre motivando os policiais civis que estão lá na base. Tu fosses delegada regional e tu sabe que nós temos em Tubarão 14 municípios, e tem um município que é de Tubarão, com 100 e tantos mil habitantes, mas nós temos municípios como Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, que tem um quociente menor, mas nós temos que valorizar aquele policial que sozinho atua naquela delegacia de polícia e presta um grande serviço. Então, eu acho que isso é importante, nós integrarmos toda a Polícia Civil de Santa Catarina em prol de um objetivo, que é a construção de uma Polícia Civil referência não mais nacional, mas mundial. Justamente. E o delegado regional, ele é o grande elo. Justamente, ele é o grande elo da gestão com aqueles policiais civis, de uma maneira geral, das 4 carreiras que estão lá no dia a dia dos municípios. Como se diz, a gente vive num município que está dentro do estado, que está dentro do nosso grande país. Então, temos de estar sempre voltados a olhar as pontas, porque é lá que acontece o nosso dia a dia. Exatamente. Eu, como digo, meu último plantão foi dia 8 de janeiro, numa situação triste pelo velório do colega Vargas, mas eu cheguei naquela central de polícia, não tinha manutenção nos finais de semana das centrais de limpeza, e às vezes eu fico pensando, né, uma filha, um filho indo numa delegacia, registrar um boletim de ocorrência e não ter um banheiro limpo. Então são situações que a gente não pode esquecer das pessoas que estão trabalhando lá na base e atendendo as pessoas. Justamente. Mas nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui no ADPOLcast, e porque assunto não falta, mas o doutor Ulisses já tem compromisso e a segurança pública não para aqui no nosso estado. Doutor Ulisses, primeiramente eu gostaria muito de lhe agradecer por ter reservado um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco. Isso é muito importante para que os colegas e os policiais civis possam, e que isso ficará registrado para a posteridade, o tanto que nós lutaremos aí para melhorar a nossa Polícia Civil do estado de Santa Catarina. Então eu abro aqui o microfone do ADPOLcast para mensagem final. Muito obrigado, doutora Vivian. É um prazer estar aqui gravando o ADPOLcast, apresentando nossas ideias e pedindo que os policiais civis de Santa Catarina estejam conosco na construção dessa polícia cada vez melhor. ADPOLcast, um papo sobre segurança pública. Muito obrigada pela sua audiência. Finalizamos aqui mais um episódio do ADPOLcast, um projeto da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Santa Catarina. Não esqueça de acompanhar a ADPOL nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e agora também no Spotify. Até o próximo episódio. O ADPOLcast é um programa da Associação dos Delegados de Polícia de Santa Catarina, disponível nas plataformas do Spotify e do YouTube, e também no site da ADPOL SC, através do endereço www.adpolsc.org.br. ADPOLcast, um papo sobre segurança pública.